Olá, tudo bom? Eu sou o Vinícius Siqueira do Colunas Tortas e hoje eu gostaria de falar sobre um assunto bem específico. Gostaria de falar sobre liberdade individual. Mas não qualquer liberdade individual. Eu gostaria de tomar como mote os acontecimentos recentes entre o Flow Podcast e o iFood. Vamos pro vídeo? Ao longo da semana, você deve ter visto o burburinho acerca da opinião obtusa do Monark, apresentador do Flow Podcast, de que opinião racista é ok na medida em que, bom, é só uma opinião, exercício da liberdade individual. Enfim, segundo essa lógica, alguém que fala algo estaria expressando só uma opinião, uma individualidade própria ali, uma autenticidade, o seu ser, né? Estaria praticando a sua liberdade, né? Inclusive não, a palavra certa não é praticando sua liberdade, estaria sendo livre. Dessa forma, a fala não é vista enquanto uma prática, mas sim é vista enquanto um livre exercício da individualidade. Vamos ver o trecho do vídeo em que isso mais ou menos se delineia? Assim, eu adoraria ter os números contrários a isso, dizendo, olha, a sociedade mais armada se protege mais e eu vou defender. Mas todos os números mostram o contrário. É que você está também vendo esse argumento numa questão de segurança. Claro. E se a gente virasse para o argumento também de questão de liberdade individual? Ou seja, a gente é um indivíduo numa sociedade, então, a gente tem os nossos direitos à liberdade. Eu tenho um bom argumento sobre isso. Diga. Eu tenho uma liberdade também individual de não querer ter alguém com uma arma do meu lado. Tá, você tem a liberdade individual de não querer ter alguém com o carro do seu lado também. Quantas vezes você foi atropelado? Porque deve ter sido um monte. Porque não é possível. É que o argumento você vai proibir tudo que você não se sente confortável que o outro faça. Então você vai proibir a maconha, você vai proibir o cara de ser gay, se você for esse cara, claro que você não é. Não, você vai proibir um monte de coisa baseada nesse argumento que você deu aí. Não, mas se eu entrar num bar, é da minha liberdade de expressão, também é da minha liberdade individual, não querer que no bar que eu estou frequentando tenha alguém armado. Total, você pode ir num bar que tenha leis que no bar não pode entrar armado. Claro. Você pode fazer a sua escolha individual de onde você quer estar para garantir a sua liberdade. Só que não existe lei brasileira que lugares possam andar armados e outros não. Tudo bem. Eu sei. Mas tem que respeitar a lei. Com certeza. É isso. Eu só argumento que talvez a gente aqui no Brasil tenha uma animosidade contra as armas que eu não acho que seja... Porque a gente tem que ter muito cuidado com essa liberdade, porque a gente vive em sociedade, né? Então, por exemplo, velocidade máxima. É um corte de liberdades individuais de eu querer correr com o meu carro? Não, né? Não, tudo bem, velocidade máxima faz sentido. Agora, mas é a mesma coisa. Por que tem uma velocidade máxima? Uhum. Porque existe uma segurança coletiva. Tá, mas todo mundo quer que as pessoas... Aí eu falo, não, eu não quero saber da liberdade. Eu quero andar a 120 por hora nessa rua que a velocidade máxima é 40. Danas, que tem uma escola aqui. A minha vontade é essa. Não, existe uma sociedade. Existe uma lei imposta, porque existe uma sociedade com uma regra coletiva que é o melhor para a maioria. Então você tem que se adaptar a ela. O seu desejo individual não pode se sobrepor. Não, mas ele é meu filho, eu botei ele no mundo e eu quero ter liberdade de espancá-lo. Não, você não pode. Não, você não pode fazer isso nem com um cachorro, nem com um gato. Pode, direitos humanos, exato. Não pode. Direitos de vida, talvez, né? Não pode. Com certeza. Mas é porque você está violando a liberdade individual do moleque. Exato. Ou uma coletiva, que também existem as liberdades, né, ou os limites coletivos. Ao mesmo tempo, foi também no Flow que o Monark defendeu o iFood contra os motoboys durante suas greves. Segundo a ideia de liberdade individual ali proposta, se o motoboy não gosta do trabalho no iFood, ele é livre para procurar outra fonte de renda. Ou seja, a greve por si só já seria uma aberração. Afinal, tu é livre para fazer o que tu quiser e ganhar tua grana da maneira como você achar melhor, né? Se vira. Vamos ver como isso acontece? Porque amanhã mesmo você vai ter problema com os caras que entregam, os entregadores. Isso eu acho engraçado, porque os caras são entregador, eles são autônomos, porra. Iam fazer greve de autônomo? Então, qual que é o grande problema, né? Esse autônomo também pode fazer greve. Não, pode, mas caralho. Quem pode fazer greve? Quem vende a força de trabalho, a mão de obra. Então assim, eu tô sendo explorado, eu ganho uma miséria, os caras não querem discutir, não tem horário, não tem almoço, sei lá o quê. Tá no direito dele. A lógica da greve ou da organização sindical é essa. É quando eu percebo que eu tô sendo explorado, para além do que eu poderia, e eu converso com os outros e falo, você também, eu também? Vamos parar, porque daí eu tenho um poder
de negociar depois. Pensa amanhã se ninguém entregar comida, hein? A gente vai no supermercado. Não, tem uns que estão. O outro vai no supermercado. Eu tenho. Eu lá faço em casa. Sim, não, vou comprar comida pra fazer. Pra fazer não, pra Lu fazer pra mim. Olha, tá vendo? Pô, é a exploração da mão de obra, né? Até ela se rebelar e fazer Pior que eu nem sindicato. pago nada. Já pensou? Então, é pior, né? Porque é serviço escravo. Sim. Isso, ó, cadeia. Mas, porra, esses caras estão brigando com os aplicativos porque os aplicativos não estão pagando a eles o que eles esperavam receber. Mais ou menos. Não é só, acho que salário, é também condições de trabalho. Por exemplo. Mas eles não pegam o pedido quando eles quiserem? Não, mas ó, eu vou dar um exemplo de um cara que eu outro dia encontrei. Eu não sei. Não, eu também não sou. Especialista. Mas vou dar um exemplo que eu vi. Ao lado da minha casa tinha um bar, o cara era dono do bar, daí ele vendeu, pegou outro, lá. Outro dia eu tô entrando no mercado, o cara falou: Ô Paulo, beleza? Eu falei: e aí, quem que é de máscara? Ele falou: cara, eu sou o cara que era do bar. Você tá fazendo o quê? Eu falei: tô entregando, não tem mais o que fazer. E é ferrado, porque eu não tenho horário de almoço. Eu tenho que. Para eu ganhar dinheiro, eu tenho que. É que nem o Uber, é a história da uberização. Né? Você vai tirando os direitos e o cara tem que trabalhar. Vende a mão de obra, vende, mas tem que vender 12 horas. Isso é culpa do horas. Uber? Não. Uberização. Não, desculpa. Isso é culpa da empresa? Essa condição dela é culpa da empresa? Não estou dando culpa à empresa. Sim. Essa é uma lógica do capitalismo. E disso é progresso. Então, o nome disso pode ser progresso, pode ser uberização, pode ser um monte de coisa. É progresso, pô. Ó, mas Olha deixa... o tanto de gente que agora tem consegue colocar comida na mesa, mano. É muito bom isso. É que agora, o cara que perdeu o emprego, o cara do bar, ele pegou a bicicleta dele ou a moto dele e foi tentar ganhar R$60 por dia. Isso é progresso? Isso é regresso, porque você, ao contrário de dar um salário digno pro cara, você dá uma condição de trabalho análoga à escravidão. Mas, cara, você dá alguma coisa pra ele fazer. Então, mas, por exemplo, é melhor do que ele passar fome. E agora a situação mudou. O iFood não patrocina mais o Flow por conta das opiniões amalucadas do Monark. E, por sua vez, o youtuber também reclamou que o iFood teria restringido, como se tivesse censurado sua opinião, sua liberdade individual, sua liberdade de falar o que quer. O meu ponto é o seguinte: que liberdade individual é essa? Primeiro, essa é uma perspectiva de liberdade individual extremamente velha, quase anacrônica. E é a perspectiva da liberdade individual que normalmente a gente vê por aí com anarcocapitalista de internet, enfim. Essa perspectiva da liberdade individual, ela basicamente mina qualquer possibilidade de coletividade. Tipo, a existência do sindicato, por exemplo, não vale a pena. Liberdade individual tem como preceito a negociação individual entre patrão e empregado. E, por sua vez, o empregado, como um agente livre, individualmente livre, seria quase um empresário de si próprio. Sempre livre para poder negociar com outras pessoas, com outras empresas e vender sua força de trabalho. O ponto aqui é que essa liberdade individual é uma extrema indecência, talvez. Porque ela não existe. Já se sabe há mais de 100 anos que as constrições sociais são fundamentais para se entender o mundo. O mundo não é feito só de gente. O mundo é feito de relações. E as relações, elas, enfim, são sociais. São de poder. Esse mundo de relações não é um mundo da liberdade individual. Pelo contrário, a liberdade individual funciona quase como uma ideologia para foder trabalhador. É muito importante aqui que uma das coisas que é dita quando se usa essa noção de liberdade individual mas aquilo que eu disse e aquilo que interpretaram do que eu disse não é realmente o que eu queria dizer. Como se o dito tivesse alguma relação com uma certa autenticidade individual, com uma certa interioridade. Eu acho que o ponto não é esse, né? O ponto é, se falar uma prática, se a palavra saiu da sua boca, essa prática tá jogada no ar. Tudo bem? Muito obrigado. Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreva no canal. Pode dizer também sua opinião aqui nos comentários, coloca suas provocações, o que você achou desse caso? E se você também quiser, pode dar suas sugestões para outros vídeos, tudo bem? Muito obrigado e até a próxima.